primeiro agradecer aqui o convite dos coordenadores da Marco, saudar aqui o Kita, né, pela exposição aqui bem feitinha, que dá para você ver direito a situação da macro-região, né. Agradecer aqui os companheiros da executiva, o Irineu, o Sidão, quem mais? O nosso companheiro Edinho, presidente do PT, deputado estadual, nosso companheiro aqui que vai depois falar do plano do PT aqui para São Paulo. Saudar o Toninho, que vai ser nosso prefeito aqui de Ourinhos, né, Toninho? Não é? Toninho, vamos voltar, se Deus quiser, em 2013, Toninho prefeito, vai receber a gente ali, né, Toninho? Bom, agradecer, saudar todos os companheiros, Rodrigo, Lani Garça, enfim, todos. Dizer rapidamente assim, e outra coisa assim, vou fazer uma propaganda que pede a sua permissão, viu? Nós estamos transmitindo direto lá no meu site, nós estamos tentando fazer propaganda nessas redes novas, então o site, o Twitter está divulgando aqui. Quem falou mal, saiba que falou mal para o mundo, hein? Falou mal do Edinho, de Guido, Luiz Carlos, foi para o mundo todo. Saudar o nosso companheiro histórico, que é deputado de primeiro mandato, mas ó, vocês podem escrever aí, a grande surpresa do PT aqui é o nosso companheiro Luiz Cláudio. Vai ser, já é o excelente deputado, mas vai ser mais ainda. O companheiro aqui é uma grande e boa novidade na bancada de São Paulo. Mas dizer para você o seguinte, companheiro, eu sou otimista, normalmente eu sou otimista, né? Mas eu estou olhando a situação do Brasil agora, um pouquinho de São Paulo, e eu tenho um pouco de razão para me motivar para o momento que nós estamos vivendo. Quem já acompanhou tanto tempo esse partido, o Brasil, desde 1980, a gente fazendo o PT, mesmo diante das dificuldades em cada uma das cidades, eu sou otimista com o momento e com a eleição de 2002 e a perspectiva do Brasil. Porque veja bem, quando em 2002 o Lula ganhou a eleição, foi muito difícil, muita gente não apostava muito tão furado no Lula. Nem no Lula e nem no seu governo. No entanto, o Lula saiu consagrado como presidente que efetivamente representou o povo brasileiro. O Lula promoveu duas grandes mudanças na vida do povo. Uma mudança foi real. O povo passou a comprar mais, geramos mais de 10 milhões de empregos, né? Os pobres passaram a ter mais força. São 13 milhões que recebem o Bolsa Família, são 40 milhões que mudaram, saíram da classe B e para a classe C, consumindo mais. O Brasil melhorou. Até o grande fazendeiro do atividade tinha medo do Lula, passou a não ter mais medo, né? Os pequenos foram beneficiados, a nossa agricultura vai super bem, vai quebrar recorde de novo na safra esse ano. E a segunda mudança que o Lula fez, patrocinou, foi uma mudança cultural, foi na cabeça. As pessoas mais simples, os trabalhadores, o povo desse país, passaram a se gostar mais. A sua autoestima foi melhorada. E por isso as pessoas passaram a ter mais interesse, ou pelo menos um pouquinho de interesse pela política, a partir do olhar do povo, das pessoas mais simples, do trabalhador, que nunca tinha sido sujeito na história política do país. Essas duas mudanças que o Lula fez, mudanças fortes, veio ser coroada com a eleição da Dilma. A eleição da Dilma é uma profunda mudança, porque quando elege uma mulher para governar o Brasil, um país machista, é uma segunda mudança cultural. As mulheres passam a olhar a política como se também elas devessem fazer política. E uma mulher governando o Brasil pode governar São Paulo, pode governar minha cidade, pode ser vereadora, pode ser senadora, deputada, pode ser qualquer coisa na política. Se ela pode ser presidente da República. Então as mulheres passaram a melhorar sua autoestima em relação à política do país, que é uma coisa importante. E agora a Dilma vai dar um passo à frente daquilo que o Lula fez. Consolidar os 8 anos do Lula e dar um passo adiante. Esse passo adiante é que nós estamos começando a fazer, que nós vamos participar. A Dilma, se você reparar bem, a última pesquisa, depois de 100 dias, hoje, se a eleição fosse hoje, a Dilma teria mais voto do que ela teve em outubro. Mais voto. Hoje a Dilma já está com uma popularidade igual a do Lula. Igual a do Lula. Isso levou a oposição a ficar numa situação completamente desconfortável. Porque além das nossas virtudes, o governo vai bem,
o PT, com todos os problemas que eu reconheço aqui que falaram, o PT é o partido de maior preferência popular no Brasil. Eu duvido que tenha um partido em qualquer uma das cidades faladas aqui que vive como o PT vive. Que tenha diretório, que a pessoa seja reconhecida, passa na rua e fala, ó, o companheiro é do PT, a fulana lá é do PT. Não é assim nas nossas cidades? É. O PT é o partido mais popular do Brasil. O nosso governo está dando certo. As políticas aplicadas são políticas boas. E além disso, nós estamos sendo ajudados porque a nossa oposição está perdida, desorientada, sem saber o rumo. A oposição está brigando. O Kassab brigando com o Alckmin, que brigando com o Serra, que brigando com o Aécio, e eles vão se dividindo. Agora perderam os 3 vereadores lá na capital, o Walter Feldman puxou o carro, é uma brigalhada grande. E nós somos beneficiados disso. E o Fernando Henrique se escreveu um texto que ele dizia 2 coisas que eu vou falar para vocês aqui. Primeira coisa que ele dizia, nós erramos, nós quem? A imprensa, os jornais, as rádios e as TVs, é que são orientadores da oposição. Então, a mídia, junto com o PSDB democrata, eles erraram. Por quê? Porque a partir de dezembro começaram a bater no Lula e levantar a Dilma. Não foi isso mesmo? O Lula não dava bola para os direitos humanos. A Dilma dava bola para os direitos humanos. O Lula não gostava de ficar despachando no palácio. A Dilma gosta de ficar despachando no palácio. O Lula não administrava bem. A Dilma administrava bem. Não começaram a fazer isso? Sabe? Tentar dividir o Lula com a Dilma. Passados 4 meses, o Fernando Henrique descobriu que aquilo que eles imaginavam que ia fazer o Lula crescer, aliás, fazer a Dilma crescer e abaixar o Lula, o time saiu pelo outro lado. Porque o Lula continuou bem e a Dilma cresceu. Hoje a Dilma tem popularidade igual o Lula. Então, quando a gente tinha só um líder, hoje nós temos 2 grandes líderes no Brasil. Com uma diferença importante. Setores que tinham alguma preocupação com o Lula passaram a simpatizar com a Dilma. Então, se o Lula fala com o povão, a Dilma fala com a classe média. É comum a gente encontrar na nossa cidade gente que diz assim, eu não achava que a Dilma ia dar certo, mas está dando certo. Eu tinha dúvida da Dilma, mas ela está positiva. Não é isso mesmo? Então, hoje nós temos 2 grandes lideranças. E a segunda coisa que o Fernando Henrique falou, viu, Edinho? Não sei se ele falou, ele falou o seguinte, um outro quase que nós perdemos, PSDB, falando nome do PSDB, foi que os prefeitos passaram a se relacionar direto com o governo federal. Então você pode ver que em muitas cidades nossas aqui, o voto da Dilma foi muito maior do que o voto do Mercadante, não foi? Foi. Por quê? Porque nós aplicamos naquilo que é a nossa vida cristã, na política, que não pode ser assim exatamente. Quando a gente é pequeno, o pai da gente fala assim, faça o bem e não olhe a quem. Não é esse o governo que fala agora? O governo federal o que fez? Tem aqui o programa da Proinfância. A cidade que cumprir esses requisitos vai ganhar uma creche. O prefeito do Democrata, PSDB, PL, PTB, não sei quem lá, ele vai lá, cumpre os requisitos, apresenta o projeto do Ministério da Educação, o Ministério atende. Às vezes nem nós sabemos, nem o governo sabe, nem ninguém sabe. O prefeito foi lá, o secretário foi lá e protocolou. E o nosso governo manda a creche. Nós vamos fazer 6.000 creches em 4 anos. Quantos dias tem um ano? 365 dias. Por 4, dá mais ou menos 1.500. 4 anos, 1.500 dias. Se nós vamos fazer 6.000 creches, divide 6.000 por 1.500 dá quanto? Quanto? 4 creches por dia no Brasil. É um número espetacular. Mas a gente não consegue acompanhar. Então, eu vou voltar aqui no que o nosso companheiro Luiz Cláudio falou. O que tem que fazer o diretório municipal? Tem que ficar antenado. A primeira coisa que o diretório municipal tem que fazer é ter internet. Eu sei que a maioria não tem internet, mas tem que ter internet. Por quê? Porque tem que acompanhar isso. O senhor acabou de falar, você entra no site do Diretório Regional, você clica a sua cidade lá, passa tudo que o governo federal está mandando. Isso aí está online, está no qualquer site da Presidência da República, tem isso, você sabe que está indo para lá. E o que você faz com essa informação? Aí você tem que capitalizar.
Se você não consegue fazer um jornal, você tem que sair falando. Toda a cidade tem um barzinho que junta as pessoas lá. Ou uma padaria, ou um café, ou uma barbearia, ou enfim, tem um lugar lá que a política passa por lá, não é? Até Osasco tem, né? Tem. Vamos lá, fica lá de plantão sábado de manhã que vai dizer, falar, olha só, rapaz, ó, a Dilma está mandando uma creche aqui para a cidade. Como assim? Ah, eu vi na internet, olha o papel aqui, está vindo uma creche e tal, está vindo uma ambulância, um ônibus de escola. Porque tudo isso, gente, são programas do governo federal para todas as cidades do Brasil. Outra coisa são as emendas dos deputados. Aí não. Aí cada deputado se relaciona com a cidade, com o diretório do vereador e faz uma emenda destinando para alguma coisa para aquela cidade lá. Aí é uma coisa dirigida, depende da emenda. É verdade que depois para liberar, pagar é uma dificuldade, né, Manuel? Mas enfim, a emenda é diferente dos programas que tem. Porque às vezes as pessoas falam, você vê, o prefeito foi lá e conseguiu um ônibus escolar. Ou ele foi lá no município, nem falou que era do PT. Por quê? Porque esse é um programa do Ministério da Educação. Porque eu fui e falou assim, ô João Paulo, o prefeito acabou de inaugurar aqui uma fanfarra e ganhou os instrumentos do governo federal. Eu falei, mas qual é o problema? Pô, mas nem falou para nós, por quê? Porque tem um programa lá que é de fanfarra, qualquer um não entende. O município fez um portal na entrada com dinheiro do governo federal, mas qual é o problema? Tem um programa lá no Ministério do Turismo que é um portal, qualquer cidade vai lá e pede. Se atender aos requisitos, às vezes ganha. E às vezes a gente não fica sabendo. A gente que eu digo é ninguém. Nem o Edinho, nem o Luiz Cláudio, nem eu, nem ninguém. Por quê? Porque é uma coisa diretamente da prefeitura. Mas o diretor é que precisa acompanhar para conseguir fazer o casamento entre o que veio, o PT de lá e o PT local. Tá certo, senhor? Então, para encerrar aqui, para não falar muito mais, para fechar, queria dizer o seguinte, o momento que nós estamos vivendo é um momento bom do Brasil, e essa é a nossa maior preocupação, é o Brasil sempre. Só que o Brasil tem que ir bem, aí a gente vai baixando o estado, a minha cidade, o meu bairro, a minha rua, a minha casa, tá certo? Então, o Brasil do bem puxa tudo. Quem tem que tentar ganhar esse bom momento que nós estamos vivendo, somos cada um de nós. Cada um dos companheiros aqui. Temos dificuldade, mas é possível a gente superar, né? E nessa eleição, a minha opinião é a seguinte, eu acho que nós temos que discutir política de aliança, mas o principal, se eu pudesse seguir um roteiro, eu diria o seguinte, nesse momento a principal tarefa é fortalecer o PT. Porque se você quer fazer uma aliança, e desde já começar a discutir, você começa a discutir de forma fraca. Se você montar um time forte, filiar umas pessoas, falar, esse aqui está comigo, esse também está, quem é o seu time? Meu time é esse aqui. Aí o cara fala, bom, aí a negociação fica mais dura, para a gente poder fazer a nossa política de aliança correta. Então tem que fazer uma boa leitura da cidade, das forças, começar a fortalecer bastante o nosso partido e discutir a aliança. Nós vamos ter tempo. A primeira tarefa é filiação até 3 de outubro. Então, essa fase nós vamos ter que organizar. Depois de 3 de outubro é começar a discutir política de aliança. Eu tenho certeza que nós vamos colher um bom resultado, vamos aumentar bem a chapa de vereadores, vamos aumentar o número de prefeitos e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Sobre a reforma, não. Sobre a reforma. A reforma política? Eu vou falar, eu estou numa semana pessimista hoje. Fala para nós. Você vai contrapor aqui. Não, mas nós estamos fazendo a reforma política, estamos organizando os debates nos estados, temos uma comissão especial na Câmara e no Senado. Os temas grandes, o que eu posso dizer para vocês, é que dificilmente nós conseguiremos votar rapidamente. Voto em lista, financiamento público, essas coisas todas. O que pode evoluir, não está certo, é o fim das coligações proporcionais. Pode. Tem muita gente que quer, PMDB quer, Democrata quer, PSDB quer, pode evoluir, mas não está certo. Se vingar até outubro essa mudança, aí afeta todas as nossas cidades, certo? Porque aí cada partido vai ter que ter a sua chapa de vereador. Mas isso tudo está sendo debatido. Podemos depois, numa outra oportunidade, falar um pouco mais da reforma. E terminar dizendo para vocês o seguinte,
Eu fui falar na rádio, eu fiquei surpreso, viu, Toninho, que o Luiz Alberto, na Rádio Melodia, Luiz Alberto, falou assim: você não vai falar nada de São Pedro do Turvo, Caporanga, Santa Cruz do Parque? Cadê o Roberto Prefeito? Meu pai nasceu em Caporanga, ali em Santa Cruz do Parque, né? E minha mãe nasceu em Piraju. Então vocês vejam que eu tenho um pezinho aqui nessa região, porque eu preciso botar o outro para ficar mais firme aqui, tá bom, gente? Obrigado, um abraço.